Você sabia que é possível implementar planos de ações em empresas de capital fechado, ou seja, que não estão listadas na Bolsa de Valores? E que esses modelos podem trazer as mesmas vantagens contábeis e estratégicas dos planos que são feitos em empresas de capital aberto? E antes que você me responda, não, eu não estou falando de phantom shares ou de ações fantasmas, como muitos me respondem. Estou falando de planos onde há realmente transferência de ações entre o executivo e a empresa. Apesar desse ser um tema muito técnico, eu resolvi trazer porque eu vi que poucas pessoas conhecem. E eu sei que pode ajudar muitas empresas. Hoje, vamos explorar como isso funciona, quais são os benefícios, os desafios e os tipos de plano mais comuns destes casos. Se interessou? Então vem comigo! Fala galera, tudo bem? Aqui quem fala é o Furtado e hoje vamos falar sobre plano de ações para empresas de capital fechado. Hoje esse conteúdo é para vocês saberem sobre como é possível criar um plano de ações em empresas de capital fechado, as principais vantagens deste modelo, os desafios e requisitos para implementação e os planos mais comuns com exemplos reais. Então vamos lá! Como é possível implementar um plano de ações em uma empresa de capital fechado? Muitas pessoas acreditam que planos de ações só podem ser implementados em empresas de capital aberto. Afinal, a gente vê o preço da ação ali o tempo todo na internet. Mas também é possível fazer isso em empresa de capital fechado. Se for uma empresa de capital fechado, SA ou sociedade anônima, será um plano baseado em ações. E se for uma empresa limitada, é um plano baseado em cotas, mas mesmo assim ele consegue ser caracterizado um plano de remuneração baseada em ações. É como comprar a participação da empresa. Assim como eu posso lá fazer aporte numa empresa de capital fechado e vão me transferir 10% do volume total de ações daquela empresa, a empresa também pode fazer essa transferência para os executivos. Ou até mesmo os próprios sócios majoritários transferir diretamente para os executivos, como uma forma de remuneração, de trabalho. Dessa forma, o funcionário que receber aquelas ações, ele passa a ser um sócio, inclusive com o nome no contrato social. Isso exige algumas burocracias. O contrato social tem que ser atualizado, todos os sócios têm que assinar aprovando aquela mudança societária, precisa registrar tudo em cartório, mas a base é praticamente a mesma. O funcionário recebe ações ou cotas da empresa, passa a ser sócio e ter direito na participação da organização. A grande dúvida para um ILP que você deve estar tendo agora é: mas como que eu vou valorar o preço da ação? E como que eu defino a quantidade que eu vou transferir para os executivos? É sobre isso que nós vamos falar agora. Mas primeiro, vamos lembrar como funciona numa empresa de capital aberto. A área de remuneração, ela faz o cálculo de quanto precisa ser o ILP de um certo cargo para ser competitivo no mercado ou para gerar retenção, e ela chega num valor bruto. Vamos utilizar aqui R$100 mil como exemplo. Deste valor bruto, na maioria dos planos que é considerado uma remuneração, eu desconto os 27,5% que vão ser direcionados para o imposto de renda pessoa física, e o valor líquido ele é dividido pelo preço da ação daquele momento ou a média dos últimos pregões para ter uma consistência maior, e aí eu vou definir uma quantidade de ações que eu vou transferir para aquele executivo. Para empresas de capital fechado, funciona exatamente da mesma forma. Porém, o preço da ação ele não é determinado pela Bolsa de Valores e tem todas aquelas variações, mas sim por uma fórmula de valuation. E como todas as empresas são divididas em ações ou cotas, como eu disse antes, para determinar o preço de uma ação de uma empresa de capital fechado, você pega o valuation dela e divide pela quantidade de ações ou cotas que a empresa está dividida. E é essa questão do valuation que acaba de fato complicando um pouco as coisas, além da própria burocracia do processo. E é de conhecimento de todos que valuation não tem uma fórmula específica. Ele vai variar de acordo com quanto o comprador aceita pagar
e se o vendedor da empresa aceita aquele valor por ela. Se chegar nesse acordo, este é o valor que a empresa vale. Mas, para ser utilizado como um ponto de partida ou uma referência para o valuation, é muito comum as empresas utilizarem algumas metodologias. Entre elas, existe o múltiplo EBITDA menos a dívida líquida, o fluxo de caixa descontado. Para empresas que têm muito ativos, o valuation dela às vezes é o próprio patrimônio líquido que ela tem, entre outros modelos. Tem empresas que acabam contratando um agente externo especializado nesse tipo de avaliação para avaliar periodicamente a empresa. E é muito importante para um plano de incentivo de longo prazo em ações funcionar na empresa, ter este valor. Seja uma fórmula estipulada ou seja um processo que um agente vai periodicamente fazer a avaliação que vai ser aprovada, submetida e aprovada para o conselho de administração, mas esse tema ele acaba sendo muito complexo. Então eu vou deixar para um vídeo mais para frente. Vamos nos concentrar no tema central desse vídeo, que é a remuneração baseada em ações. Então vamos lá. Eu já defini, por meio de uma estratégia de remuneração, o valor do incentivo de longo prazo que eu quero dar para o meu funcionário. Eu já determinei o preço de uma ação ou cota da minha empresa por algum método de valuation, dividi esse valor pelo preço da ação, cheguei em uma quantidade de ações que eu posso transferir para o meu executivo via contrato social. Então ele passa a ser sócio da organização como se tivesse comprado uma parte, por exemplo. Quais são os benefícios de fazer isso? O primeiro benefício, assim como empresas de capital aberto, é que ele pode ter um menor impacto em saída de caixa, ou seja, saída de dinheiro da conta bancária da empresa para o executivo. Porque a empresa, para transferir ações para um executivo, ela tem duas formas de fazer isso. A primeira é a empresa emitir novas ações, ou seja, vou dar um exemplo aqui. Digamos que uma empresa ela é dividida em 100 ações e tem um acionista que ele tem 11 ações. Consequentemente, ele tem 11% da empresa. A empresa vai lá e decide emitir mais 10 ações. E essas 10 ações ela dá para um dos seus funcionários. Aquele sócio que tinha 11 ações, ele continua tendo 11. Só que agora ele tem 11 ações de 110 ações no total. Então, ao invés de 11% da empresa, ele passa a ter 10%. Esse movimento é chamado de diluição. Mas é evidente que não há saída de caixa nesse caso. Uma outra alternativa dessa remuneração acontecer sem onerar caixa é um dos sócios decidir transferir as suas ações do seu nome para outra pessoa. Então não há emissão de ações nesse caso e ele transfere diretamente do seu nome para o nome do executivo. Ou seja, a empresa não precisa fazer nenhum aporte, nenhum valor é transacionado e aquele executivo ele passa a ter aquele patrimônio em seu nome. E apenas para constar, existe também a possibilidade da própria empresa em seu CNPJ comprar ações dos sócios, manter em sua tesouraria e transferir para os executivos. Mas nesse caso sim, há uma saída de caixa, na verdade, uma transferência do dinheiro que está na empresa para aquele acionista da própria empresa. Uma outra vantagem desse tipo de modalidade é que a empresa, ao reconhecer esse tipo de transação como uma remuneração baseada em ações, ela pode enquadrar essa despesa de remuneração na seção 10 do CPC. O CPC, para quem não conhece, ele é um documento oficial que ele dá orientações de como contabilizar certos tipos de plano. E a seção 10 fala especificamente sobre remuneração baseada em ações. E o que ele diz? Que quando você transfere uma ação para o executivo, você reconhece a despesa dela pelo valor justo. E o valor justo, em outro trecho, ele dá a entender que é o preço da ação no momento que ela foi outorgada. Ou seja, se eu concedo uma ação hoje para o meu executivo, que ela vale R$10, mas eu só transfiro efetivamente para ele
daqui 3 anos e daqui 3 anos ela está valendo 50, a minha despesa continua sendo R$10. Eu não preciso fazer o ajuste do preço da ação. Se eu pagasse essa mesma remuneração em dinheiro, então eu pegasse lá a quantidade que eu outorguei para o executivo vezes os R$50 que ela estava valendo no futuro e transfiro o dinheiro para a conta do funcionário, daí eu teria que fazer o ajuste dessa despesa para R$50. Então a minha despesa ia ficar maior e, consequentemente, o lucro da empresa também seria menor. Ou seja, neste exemplo que eu dei, se ele acontece em uma empresa que tem um alto potencial de crescimento, os administradores acreditam muito que o preço da ação vai crescer, isso pode ser interessante para maximizar o lucro da empresa, porque ele vai reter a despesa em um valor do momento da concessão, mesmo se a transferência ocorrer mais para frente, maximizar os seus lucros e tornar a empresa mais valiosa, mais atrativa aos olhos de investidores. E isso sem falar de uma das principais vantagens desse tipo de plano, que é o senso de dono. Porque neste caso, o funcionário vai de fato ser um acionista, se sentir um acionista, se comportar como um acionista e lutar pelas brigas dos acionistas. Então, se os acionistas querem valorizar ao máximo o preço da ação para vender ela no futuro, aquele acionista minoritário também vai ter ganhos com isso. Agora, se os acionistas não têm intenção necessariamente de vender ali no futuro, mas eles querem gerar bastante lucro anualmente para distribuir entre eles, o acionista minoritário também vai estar no mesmo barco. Então isso gera não só alinhamento, como inclusive retenção. Afinal, se nós olharmos para as pessoas mais ricas do mundo, todas têm ações de empresas que deram muito certo e cresceram. Com certeza, não foi recebendo uma remuneração regular como um executivo de uma grande empresa. Apesar de que precisamos reconhecer que tem gente que é muito bem remunerada por isso. Mas agora vamos falar um pouco dos principais desafios. O primeiro é a questão do valuation. Você fazer essa definição ou pagar alguém todos os anos para ir lá e avaliar a empresa é um processo que demanda certa governança, certo nível de confiança. A burocracia documental, ela também acaba sendo um pouco chata, porque qualquer alteração de percentual, todo mundo tem que assinar, tem que enviar para cartório, aí depois alguém sai, tem que mudar de novo, e isso pode acabar desgastando. Até por isso, em empresas de capital fechado, geralmente são poucas pessoas que recebem de fato ações nesse tipo de plano. Um outro ponto que pode não ser tão legal também é a questão da liquidez do funcionário. Liquidez é quando o funcionário põe o dinheiro no bolso mesmo. Ou seja, ele está recebendo aquele ativo, aquelas ações, é como se fosse receber uma casa no nome dele. Mas e quando que ele transforma isso em dinheiro? Tem muitos planos que é só no momento de uma eventual saída da empresa. Ou então, quando a empresa for comprada, aí aquelas ações serão compradas e o funcionário vai receber dinheiro. Então, a liquidez ela é um pouco menor nesse tipo de plano do que empresas de capital aberto, que assim que o funcionário recebe as ações, ele pode vender na bolsa de valores normalmente. E também esse tipo de plano, ele demanda algumas regrinhas para ficar bem azeitado. E essas regras geralmente não vão em planos de empresas de capital aberto. Vamos falar delas? A primeira, como eu já antecipei, é a questão da liquidez do funcionário. Tem que estar muito claro quando aquelas ações podem de fato se tornar dinheiro. Então, pode ser na saída do funcionário, em rodadas de investimento, se a empresa abrir capital, por exemplo, receber um aporte de mercado, além de outras regras que podem existir, como por exemplo, uma regra de recompra das ações. Um exemplo, concedo a ação hoje, eu te transfiro daqui 3 anos, e se você ficar mais 3 anos com elas na sua posse, tem uma regra de que a empresa mesmo pode recomprar as ações pelo valuation que estiver ali no final. Ou seja, nesse caso, mesmo se o funcionário ficar, ele sabe que vai começar a render dinheiro de verdade depois de um tempo.
esta regra acaba sendo muito bem vista pelos funcionários que recebem também. E inclusive nesse tipo de plano, como essas ações não serão negociadas no mercado pelo preço que está na bolsa de valores, você pode incluir algumas regras, por exemplo, de deságio, de desconto no preço da ação em caso de algum acontecimento. Como, por exemplo, se o executivo pedir demissão da empresa, for iniciativa dele, aí a empresa pode recomprar as ações com 20% de desconto do valuation da época. Ou então, se o executivo cometer algum tipo de fraude, ele tem um deságio que a empresa recompra as ações com 50% de desconto, ou algo mais agressivo. Claro que aqui já precisa de um entendimento legal, ajuda de advogados para estabelecer bem isso, para a empresa não correr nenhum risco. Mas nós sabemos que essas regras são comuns no mercado. E por fim, vamos falar um pouco das empresas que já estão utilizando esse modelo? E acreditem, quase todas as startups já utilizam esse modelo. Você já ouviu a história de alguém que trabalhou numa startup, ganhou uma participação, vendeu e ficou milionário? É exatamente porque recebeu uma transferência de ações e vendeu elas depois. Teve o evento de liquidez. Se você conhece uma startup que não está fazendo isso, provavelmente ela está tendo muita saída de caixa, investindo muito em remuneração, que tem contribuições sociais, todos os encargos e perdendo dinheiro, gente. E lembrando que, geralmente, são os principais executivos e os talentos-chave daquela empresa, que a empresa precisa reter por um bom tempo, que recebem esse tipo de plano de remuneração. Então, como vimos, é possível ter um plano baseado em ações em empresas de capital fechado. Apesar de vários desafios burocráticos e de governança, existem vantagens contábeis, vantagens de caixa e principalmente o atrativo de que a pessoa que receber, ela pode rentabilizar muito dinheiro, porque geralmente são empresas que estão em estágio de crescimento acelerado. Ou seja, é uma política extremamente valiosa. E você? Já sabia que isso é possível? Então comente aqui se você conhece alguma empresa que tem esse modelo. E se você entende que é uma oportunidade implementar esse tipo de modelo na sua empresa, você pode contar com a Core Consultoria. Nós ajudamos a estruturar estratégias sólidas e alinhadas ao seu negócio. Muito obrigado quem acompanhou o vídeo até o final e até a próxima. Tchau, tchau!